Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Tudo favorável? Espero que sim. Eu sou o professor Márcio Fernando Gomes e estou aqui para participar desse projeto muito legal que o NEAF vem desenvolvendo, que é o Aprendi Mais Essa. Bom, hoje vamos discutir um assunto aí muito interessante aí, associado à população brasileira. É um assunto que pode contribuir aí na sua prova de atualidades, na sua prova que contém a geografia e assuntos correlatos aí. Vamos falar sobre a migração no Brasil, tá? Então vamos ver aí o que é migração primeiro. Bom, migração, pessoal, refere-se ao deslocamento de indivíduos, grupo de pessoas, no território, no espaço, tá? Então o deslocamento dessas pessoas pode ser temporário, pode ser definitivo, e várias formas aí. Então, o deslocamento de pessoas no território, nós vamos chamar de migração, tá ok? Bom, dentro da migração, nós temos dois elementos aí. Nós temos quem sai e quem chega. A pessoa que sai é chamado de emigrante. Então, o fato de sair de um local é a emigração. E a entrada dessas pessoas nós chamamos de imigração. Emigrante, então, quem sai, imigrante, quem entra. Tá ok? Imigração, o deslocamento das pessoas. Bom, por que alguém migra? Qual a ideia? Por que migrar? São N os fatores que levam à migração. Podemos destacar fatores naturais, fatores políticos, fatores econômicos, fatores sociais, entre outros. Então, todo mundo que migra tem uma causa que leva a esse fator. Bom, as migrações podem ocorrer tanto internamente em um país, como entre países. Se essa migração ocorre entre cidades, entre estados, entre municípios, nós vamos chamar de migração nacional, migração interna. Agora, se essa migração ocorrer entre um país e outro, entre um continente e outro, nós vamos falar que são migrações externas. Tá ok? Então, migração pode ocorrer tanto no interior de um país, como entre os países. Tá? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Bom, vamos começar a discutir sobre as migrações interregionais, ou seja, que ocorre entre as regiões brasileiras. Bom, a gente podia passar aqui uma tarde toda e uma noite toda discutindo sobre essas migrações interregionais, mas vamos tentar ser sucinto e trabalhar principalmente com as migrações interregionais ocorridas meados do século XX até hoje. Bom, pensando na nossa primeira fase aí de destaque, vamos falar aí de 1950, 1960, é a migração do pessoal do Nordeste para o estado de São Paulo, ou para a região Sudeste. Vamos tentar expandir isso então. Bom, esse é um fluxo importantíssimo, está associado ao processo de industrialização no Sudeste, com destaque para São Paulo. Então, você deve conhecer alguém aí que saiu lá do Nordeste, meados do século XX, e veio aqui habitar em São Paulo, no Sudeste. Tenho certeza que tem um parente, um conhecido, alguma coisa do gênero, tá ok? Bom, então esse processo foi muito intenso, tá, no Brasil, década de 50 e década de 60. Em 1960, 1970, nós vamos ter uma outra dinâmica aí nesses fluxos, que é a migração de pessoas tanto do Centro-Sul como do Nordeste para a região Centro-Oeste e Norte do Brasil. Vamos lembrar que nesse período nós tivemos aí, anos anteriores, a construção de Brasília. Então é impulsionada essa região aí, o desenvolvimento nessa região é impulsionado. Além disso, a fronteira agrícola brasileira começa a se expandir, temos o avanço das pastagens, da soja no Centro-Oeste. Então, o desenvolvimento do Centro-Oeste acaba atraindo esses fluxos populacionais, tá ok? E nos anos 70, anos 80, esse deslocamento continua, mas agora principalmente a região norte do Brasil, tá? Região da Amazônia. É a expansão da fronteira agrícola e o desenvolvimento de várias empresas mineradoras, tá? Lembrando que desde lá do governo militar, há um projeto de ocupar essa região norte do Brasil aí, né? O Castelo Branco disse lá, integrar para não entregar. Então tiveram várias obras, a Transamazônica, etc, tá? Então, as migrações no Brasil
tem esse comportamento associado a aspectos aí econômicos principalmente. Então, 50, 60 é o nordestino vindo para o sudeste, 60, 70 a migração de pessoas do centro, sudeste, sul e nordeste para o centro-oeste e norte, e agora, nos anos 70 e 80, essa intensificação da migração para a região norte do país. Tá, ok? Mas e hoje, professor? Você falou aí de 50, 60, 70, 80, mas e agora? O que está acontecendo agora? Bom, agora, esse fluxo populacional interregional, porque nós estamos falando de entre regiões, interregional, tá? Esse fluxo caiu, elas não têm tanta expressividade como tiveram lá no passado. O que nós temos observado aí, e as últimas pesquisas do IBGE revelaram, é que existe sim uma migração de retorno. Então, de várias pessoas que saíram da sua área de origem e migraram lá para o sudeste, para o centro-oeste, para o norte, começam a voltar para a terra natal. E o estado que mais se destaca por receber esses migrantes, né, é o Rio Grande do Sul. Então, o estado que mais se destaca é o Rio Grande do Sul. A gente teve uma migração forte do pessoal do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Norte. Tem extensas colônias lá, sulistas nessas áreas, tá? Então, o Rio Grande do Sul é o estado que mais se destaca. Pensando agora em região, a região que mais se destaca por receber de volta as pessoas que migraram é o Nordeste. Então, região que mais se destaca por receber, Nordeste, estado Rio Grande do Sul. Essa é uma característica atual da população brasileira, migração de retorno, voltar para o seu local de origem. Ok? Tranquilo? Vamos conversar mais um pouquinho sobre migração? Então vamos dar sequência aqui na aula. Vamos falar agora sobre o êxodo rural. Professor, o que é êxodo rural? Êxodo rural representa o deslocamento das pessoas do campo, ou seja, da zona rural, para a cidade. E vai se intensificar no Brasil a partir da metade aí do século XX, a partir dos anos 1950, há uma intensificação do êxodo rural. Por que ocorre o êxodo rural no Brasil? Bom, os estudiosos vão falar aí sobre a expulsão do homem do campo, né? Uma frase muito utilizada aí pelos livros de geografia. Bom, de fato, o que ocorre é um intenso processo de modernização e mecanização do campo, né? Que é a substituição do trabalhador rural cada vez mais pelas máquinas. Então, esse trabalhador rural, ele vê nas cidades um local onde ele procura um emprego em condições melhores, ou ele vai buscar qualidade de ensino, vai buscar acesso à saúde, etc. Então, ele é forçado aí, segundo vários estudiosos, a migrar para a cidade, tá? Só que ao chegar na cidade, essa adaptação não é das melhores. E não é só isso. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui? Olha o que esse gráfico mostra. Que entre 1950 e 2010 houve um crescimento intenso da população brasileira, tá? E principalmente da população urbana. Ela sai de aproximadamente 25 milhões em 1950 e chega aí a mais de 150 milhões em 2010. Então é um crescimento muito rápido, tanto do ponto de vista absoluto da população que vai residir na área urbana, quanto do percentual em relação ao campo. Sai de 30%, população urbana, em 1950 era de 30%, em 2010 ela vai chegar aí quase 90%. Então há uma inversão quanto ao local de moradia da população brasileira. Porém, a maior parte das nossas cidades não estava preparado para esse intenso crescimento. Então o que nós observamos nas cidades hoje são uma série de problemas, tá? Como falta de habitação, falta de emprego, infraestrutura insuficiente, entre inúmeros problemas aí, tá ok? Então, êxodo rural, migração campo-cidade, ela se intensifica no Brasil a partir aí de meados do século XX, tá ok? Tranquilo? Deu para entender? Vamos continuar a falar sobre migração? Então, vamos falar sobre uma outra migração. Queria falar com vocês agora sobre as migrações diárias ou os movimentos pendulares. Bom, esse assunto é tranquilo para você entender, mesmo se você não é da área. Como assim, professor? Bom, migração pendular, vários de vocês, inclusive que estão escutando eu aqui, devem realizar ou conhecer alguém que realiza. Migração diária ou movimento pendular,
é a pessoa, por exemplo, que mora em Osasco, mas trabalha em São Paulo. Então ela acorda lá, viaja para São Paulo, passa o dia em São Paulo, trabalha no fim do expediente, no início da noite, retorna para Osasco. Isso ocorre em várias cidades brasileiras, tá? Principalmente nas regiões metropolitanas. Então, esse movimento é pendular. O nome pendular vem da ideia de pêndulo do relógio. Vai e volta, vai e volta. Ok? Movimento pendular. A cidade de residência é denominada de cidade dormitório, porque ele só volta para casa para dormir. Isso é muito comum. Tá ok? Então, movimento pendular ou migração diária é aquela migração que a pessoa realiza, vai trabalhar numa cidade e volta para dormir na sua cidade de origem. Tá ok? Tranquilo? Vamos falar um pouquinho, pessoal. Gostaria de falar com vocês agora sobre um outro tipo de migração, que são as migrações aí entre países, entre continentes. O Brasil sempre se destacou aí na sua história por receber inúmeros aí imigrantes de diversos países. São portugueses, espanhóis. Com certeza você conhece alguém ou na sua família tem alguém que é descendente de um imigrante, italiano, espanhol, japonês, entre outros. Vamos ver um pouquinho disso? Bom, migrações interregionais. Então, olha, o gráfico abaixo aí vai mostrar para vocês que nós tivemos vários fluxos intensos de imigração no Brasil. Ou seja, vamos pegar por partes, para ficar mais fácil para você. Bom, quando houve a abolição da escravidão, vieram inúmeros imigrantes italianos para substituir esse trabalho escravo. Olhem aí no gráfico o pico que dá ali, 1884, ali vocês vão ver o pico ali. Então, um intenso fluxo de imigrantes. Depois, com o processo de industrialização, vem um outro pico de imigrantes. Então, esses imigrantes contribuíram muito para a formação da sociedade brasileira. O gráfico aí mostra bem isso. Ó. Principalmente portugueses, italianos, espanhóis, japoneses e alemães aí, que vieram para o Brasil. Tá? Só toma cuidado com uma coisa, porque esse recorte que eu estou utilizando é de 1808 a 1995. Na sua prova, pode ter um recorte diferente. Se você tiver um recorte pós a independência do Brasil aí, possivelmente os italianos vão superar os portugueses aí nessa proporcionalidade aí das nações. Então toma cuidado com isso. No geral, os portugueses se sobressaem, mas pensando em recortes temporais, pode aparecer aí os italianos com um maior índice de representatividade. Ok? Tranquilo? Vamos dar sequência então à aula? Vamos falar de como ocorre essa imigração hoje, então. Qual a situação dos imigrantes no Brasil? Bom, o último censo registrou aí aproximadamente 280 mil imigrantes que, vindo de outros países, residem no Brasil há pelo menos 5 anos. Então, 280 mil segundo o IBGE aí, principalmente americanos, japoneses, paraguaios, portugueses e bolivianos, tá? Por que eu quero chamar a atenção para esse dado do IBGE, que fala que vivem no Brasil há 5 anos? Porque se nós confrontarmos esse dado com um outro dado, que é do Ministério da Justiça, reparem que há uma distorção. Lá, segundo o IBGE, 280 mil, mas considerando o tempo de residência fixa de 5 anos. Excluindo esse tempo de residência fixa de 5 anos, e considerando os dados do Ministério da Justiça, nós vamos ter aí praticamente 1,8 milhões de habitantes no Brasil, ok? Então é um número muito maior. E esses imigrantes podem ser regulares ou irregulares. Dentro dos grupos regulares, quem mais se destaca por crescer são os portugueses, bolivianos, chineses e paraguaios. Já no grupo irregular, bolivianos e chineses aparecem novamente, também temos peruanos e coreanos aí se destacando. Então, essa imigração para o Brasil diminuiu muito, mas ainda ocorre. Destaque aí para esses países vizinhos da América do Sul, tá? Bolivianos, paraguaios. Também recebemos um fluxo intenso aí de pessoas vindas do Haiti, né? Por conta de toda a problemática que ocorre lá, mas esse é assunto para uma outra aula. Tá ok? Então, o Brasil ainda recebe um número considerável de imigrantes. Esse fluxo não tem a intensidade que já teve no passado, mas ainda ocorre. Tá ok? Bom, se
Se tem pessoas que vêm para o Brasil, tem brasileiro que vai para outros países. Esse processo ocorre no Brasil principalmente a partir do final dos anos 80. O Brasil viveu uma grande crise econômica aí, e os brasileiros, que eram descendentes de alguma outra nacionalidade, começaram a migrar para esses países em busca de melhores condições econômicas. Bom, vamos dar uma olhada nisso. Temos aqui então um gráfico que representa as migrações internacionais, os brasileiros saindo. Os locais que se destacam por receber brasileiros são os Estados Unidos. Então, a maior parte da população brasileira quer ir para os Estados Unidos. Os portugueses também, muito por conta da cidadania, recebem um número considerável de brasileiros. A Espanha também, e o Japão, os famosos decassegues, né? Muito brasileiro foi para o Japão nos anos 90, hoje esse fluxo diminuiu um pouco, tá? Então, tentando fazer um resumo geral da nossa aula aqui. Migrações referem-se ao deslocamento de pessoas no território. Esse deslocamento pode ser dentro do país ou entre países, ok? Entre regiões, entre cidades, etc, tá? Então, situação atual do Brasil. Muita gente ainda sai do Brasil para outros países, principalmente Estados Unidos, Portugal e Espanha. O Brasil também recebe vários imigrantes, bolivianos, paraguaios, portugueses. Tá? Esse é o cenário atual. Já no âmbito interno, aquelas migrações interregionais estão cada vez menos intensas. Tá? A gente viu aí o que se destaca é o quê? O retorno daquela pessoa que migrou lá na década de 50, década de 60 para a sua terra de origem. Tá ok? Espero ter contribuído com vocês, que caia essa questão aí na prova de vocês, alguma questão associada à mobilidade e que você acerte lá, tá ok? Esse foi mais um Aprendi Mais Essa. Até a próxima aula, pessoal.